Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da classe Jovens. E hoje vamos estudar a lição de número 3, né? E a continuação aí do nosso trimestre. Já gravamos aqui vídeos sobre a lição 1 e a lição 2. E agora vamos falar a lição 3. Clamor e libertação. A liderança de Otiniel. É o título desta lição. E nós vamos aprender muito com esta lição nesta aula. Tá certo? Vamos lá para a nossa introdução. Vamos lá, introdução. Acompanhe comigo aí na tela. Na aula de hoje, estudaremos sobre Otiniel, o primeiro juiz de Israel, levantado por Deus para livrar o povo hebreu, após 8 anos de opressão, sob o domínio dos mesopotâmicos. O Senhor respondeu o clamor de Israel e suscitou um libertador. Então, a lição de hoje tem essa missão de nos ensinar quem foi Otiniel, quem foi Cusã-Risataim, né, rei da Mesopotâmia, que oprimiu Israel por 8 anos e depois veio a libertação por Deus, né, através do juiz Otiniel, tá certo? Então vem comigo, nos acompanhe, nós vamos estudar essa lição maravilhosa a partir de agora. Vamos lá. Ponto 1 da lição. O povo de Israel sob opressão mesopotâmica. É o primeiro ponto aí da lição. Subponto 1, do ponto 1 da lição. A aprovação de Deus. Né? A aprovação de Deus. Acompanhe comigo aí na tela esse ponto 1 aí. Na continuação do registro das consequências, na continuidade do registro das consequências da infidelidade de Israel, o texto bíblico, né, em Juízes 3, 1 a 5, destaca que Deus permitiu que ficassem na terra alguns inimigos. Né? Eles permaneceram ali para que as nações israelitas fossem provadas. O que nós temos que entender nesse tópico aqui, você que é jovem, que está aqui para entender a lição, e você que é professor também da classe jovens, o que você tem que entender aqui é que Deus usou as nações para corrigir o seu povo. Na verdade, nesse contexto aqui, as nações que permaneceram na terra de Canaã, que Deus permitiu que permanecesse, foram usadas por Deus para duas coisas. Primeiro, para corrigir o seu povo e para treinar o seu povo na função bélica, né? Para a arte da guerra. Então, Deus usa as nações, Deus levantou as nações para corrigir o povo de Israel. Eu vou aqui te dar algumas provas aqui. Isso aqui é um material, né, extra lição, para você ter mais argumentos aí na sua aula. Algumas provas que Deus levantou as nações para corrigir o seu povo. Acompanhe comigo aí para você ver na tela. Primeiro, a Síria. Deus usou a Síria como instrumento da ira de Deus. Isaías, capítulo 10, o verso 5 a 6. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem. Então percebe que Deus estava dizendo que levantou ou levantaria, né, os assírios para ir de encontro, né, para ir contra uma nação hipócrita que nós sabemos que é a tribo, o povo do Reino Norte, né? Que eles foram destruídos pelos assírios em 722 a.C. Então, Deus chama a Assíria de vara da minha ira. E utiliza para disciplinar o seu povo. Então, aqui é um exemplo de que Deus levantou as nações para corrigir o seu povo. Tá? Outro exemplo aqui também os babilônicos, né? Jeremias 25, do 8 a 9, diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, né? Eis que eu vos enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores. Percebe que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Mas Nabucodonosor era servo de Deus? Não. Deus o fez servo dele para usar como instrumento de castigo para o seu povo. Olha aqui, Abacuque 1,6. Porque
Eis que suscito os caldeus. A palavra caldeus aqui, né, é derivada para a Babilônia. Nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então, o próprio Deus afirma, eu suscito os caldeus para executar o seu juízo. Então, Deus está dizendo aqui que ele está levantando os caldeus. Ele está levantando a Babilônia, né, para corrigir o seu povo que era Judá. Então, voltando aqui ao subponto 1, do ponto 1 dessa lição, que Deus levantou as nações da terra para corrigir, né, como vara de correção para o seu povo. E não foi diferente também no tempo dos juízes. Deus levantou a Mesopotâmia aqui, né, o rei da Mesopotâmia, para oprimir Israel, para usar como vara de correção. Tá bom? Então, é isso que fala esse ponto 1 da nossa lição, tá? É subponto 1, né, do ponto 1, tá? Do tópico 1 aí. Vamos acertar aqui. É tópico 1, subponto 1, tá? Vamos lá. Subponto 2 do tópico 1. É a desaprovação de Israel. Por que é que Deus desaprovou Israel? O nosso comentarista, Valmir Nascimento, ele diz que, em vez de enfrentar e derrotar seus adversários cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, que eram aqueles que habitavam na terra, eles se casaram com suas filhas e adotaram os seus costumes pagãos. Então, a ordem de Deus era para que eles expulsassem, derrotassem os adversários. Ao invés disso, o povo de Israel casaram com suas filhas, né? E além disso, adotaram os seus costumes pagãos. Então, além de desobedecer a ordem de Deus, que era para não casar com mulheres pagãs, ainda desobedecer a ordem de Deus, que era não se mistura com esse povo. Então, por isso que o povo foi desaprovado por Deus, porque eles casaram com mulheres estrangeiras, né? Mulheres ímpias. Aqui o nosso comentarista, ele afirma também que casar-se com mulheres dos povos cananeus significava abrir as portas para a idolatria e o abandono do Senhor, como ocorreu de fato. Então, primeiro, casar com mulheres estrangeiras, mulheres cananeias, era uma desobediência, uma ordem divina. Segundo, era abrir as portas para a idolatria. Aqui a gente podemos conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do casamento, né? O que Deus quer de nós é que nós casamos com pessoas que professam a mesma língua que nós. Porque, por exemplo, um jovem cristão vai casar com uma moça ímpia, é julgo desigual, né? Não vai dar certo. Então, o conselho aqui do nosso comentarista, Valmir Nascimento, para a juventude neste ponto aqui, você líder, você professor de jovem, você jovem também que está aqui para aprender, pode aplicar isso na sua aula e também na sua vida. O nosso comentarista aqui, ele está deixando um conselho aos jovens que para se casar, né, com pessoas, como eu disse, né, homem ou mulher, que professa a mesma fé que você. Tá? Porque se você procurar casar com pessoas que não professam a mesma fé que você, vai gerar problema para você futuramente. Existem casos isolados, né? Eu sei que tem casos isolados que, às vezes, a pessoa casa com uma pessoa, né, que é ímpia, né, e às vezes se converte e tudo mais. Mas não é regra, tá? A regra é, primeiro, antes da pessoa amar você, ela precisa amar o Deus que você serve, ela precisa amar o seu chamado e a sua vocação, tá? Então, por isso que você tem que procurar uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores do que você, tá certo? Vamos prosseguir, então. Subponto 3 do ponto 1, tá? Vamos lá. Voltando a ser escravos. Por estas escolhas erradas, a ira divina novamente se acendeu e os israelitas passaram a viver como escravos sob a opressão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? É que o povo de Israel já foram libertos, né, do Egito, que eram escravos lá no Egito, e eles foram libertos com promessa de Deus de serem livres, né, de morarem em suas terras, em suas propriedades, e serem livres. Mas o povo, por causa do seu pecado, mais uma vez, eles voltaram a ser escravos porque pecaram contra Deus. Isso aqui é uma lição importante para nós, que nós precisamos manter na obediência a Deus. Nós precisamos manter no compromisso com Deus, porque uma vez
é liberto do pecado, se nós voltarmos a praticar de novo o pecado, nós podemos voltar para aquela prática que éramos antes e tornar de novo escravo do pecado. Então, não podemos voltar para as mesmas práticas. É por isso que temos que ficar alerta e abominar a prática pecaminosa. Tá? Então, eles foram escravos de Cusã-Risataí. Eu trouxe aqui para vocês verem quem foi esse rei, tá? Cusã-Risataí. Vamos lá. Como você acompanha comigo aí na tela, este rei foi rei da Mesopotâmia, né, também chamada de Aram-Naarim. Foi o primeiro grande opressor de Israel no período dos juízes. Seu nome pode significar Cusã, da dupla maldade, ou duplamente perverso. Sua identidade histórica exata é incerta. Dominou Israel durante 8 anos como consequência da infidelidade do povo. Então, esse foi o rei Cusã-Risataí, rei da Mesopotâmia, que oprimiu Israel durante 8 anos, tá? Isso aqui é só um alento para você incrementar aí a sua aula, tá certo? Vamos lá. Cusã-Risataí foi instrumento de disciplina. Otiniel foi instrumento de libertação. Deus disciplina a infidelidade, mas responde com misericórdia quando o povo clama. Isso aqui, meus irmãos, é apenas um vestígio, né, que nós temos na Bíblia da misericórdia de Deus. Apesar do povo merecer ser escravos porque pecaram, toda vez que eles clamavam a Deus, Deus manifestava a sua misericórdia e mandava um juiz. Na verdade, quando Deus levantava um juiz, era um ato, né? Era um testemunho da misericórdia de Deus. Apesar do povo pecar, Deus amava o seu povo. Certo? Vamos prosseguir aqui. A Mesopotâmia e o contexto histórico. Mesopotâmia significa terra entre rios, referência aos rios Tigre e Eufrate. Correspondia principalmente ao atual Iraque, alcançando parte da Síria e Turquia. Foi um dos grandes berços da civilização, onde floresceram povos como sumérios, acádios, babilônicos e assírios. Destacou-se pelo desenvolvimento de cidades escritas cuneiforme, leis, comércios e grandes impérios. Possui fortes ligações com a história bíblica, como Ur dos Caldeus, Arã, Assíria e Babilônica. Fazem parte desse amplo contexto. Então, esta foi a Mesopotâmia, né? Eu vou deixar aqui para vocês um mapa, né, aqui na tela, para vocês compreenderem. Essa região aí, ó, verde, né? Essa imagem verde aí, era o território da Mesopotâmia naquele contexto. Percebe que lá em cima está o rio Tigre e aqui embaixo o rio Eufrates. É por isso que era Mesopotâmia, né? Região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, esta foi as terras que saiu o rei Cusã-Risataí, que oprimiu Israel por 8 anos. Ok? Vamos prosseguir. Ponto 2 da lição. Vamos lá. Otiniel, o primeiro juiz. Subponto 1 do parágrafo 2, né? Do ponto 2 aí. Tópico 2. O clamor do povo. Diante da opressão do inimigo, restou o povo clamar ao Senhor. Clamor é um pedido de socorro em momentos de grande aflição e necessidade. O coração de Deus é tocado quando há arrependimento. Por isso, ouvindo o gemido do povo, Deus levantou um libertador chamado Otiniel. Então, o que temos aqui? O povo, depois de 8 anos, né, sobre o domínio, né, sobre o julgamento, sobre a opressão de Cusã-Risataí, eles clamaram ao Senhor. E como ato de misericórdia de Deus, que é misericordioso, Deus levanta um juiz, né? Como eu já falei aqui, o juiz é a manifestação da misericórdia de Deus. Correto? Então, quem foi esse juiz Otiniel, né, que Deus levantou? Vamos lá. A liderança de Otiniel. Quem foi Otiniel? Otiniel era o filho de Kenaz, irmão de Caleb, pertencente a uma família marcada pela fé e coragem. Seu nome significa leão de Deus, ou força de Deus. Inspirado pelo exemplo de Caleb, destacou-se como um guerreiro valente e corajoso. Conquistou a cidade de Debir e, como recompensa por sua bravura, casou-se com Axa, filha de Caleb. Mais tarde, Deus o levantou como o primeiro libertador de Israel, livrando o povo da opressão do rei Cusã-Risataí. Então percebe que Otiniel já era um homem dentro de Israel que tinha serviços prestados, né? Ele já era valente, ele já era corajoso, ele já era guerreiro. Então ele estava disponível para Deus usar. Então, o exemplo que nós temos aqui de Otiniel, como primeiro juiz de Israel, é que ele já tinha exemplo de trabalho.
e Deus o levantou. Correto? Vamos prosseguir. Otiniel foi líder antes de receber um cargo. Antes de ser designado juiz de Israel, já demonstrava coragem, iniciativa e capacidade de influenciar. Então percebe que Deus apenas confirmou o chamado que ele já tinha. Otiniel não foi chamado por Deus do nada, né? Ele já tinha um trabalho a receber. Porque, irmãos, nós compreendemos que Deus não chama pessoas apenas para ocupar um cargo. Deus chama pessoas para exercer o trabalho que esse cargo pede. Então, quando Deus nomeou Otiniel, ele já tinha esse trabalho prestado, ele já estava trabalhando, já estava operando ali no meio do povo, ele já era valente, corajoso, guerreiro. Então, ele já tinha um trabalho prestado. Então, aqui é um conselho, né, para você jovem que pensa em ensinar, que pensa em pregar, que pensa em ser uma bênção na casa de Deus, que Deus quer te usar. Deus quer te usar de verdade, mas Deus, ele só confirma o chamado na vida de alguém quando você exerce aquele trabalho. Quando você coopera com a obra de Deus. Quando você executa aquilo que Deus te proporcionou, né? É igual nós ouvimos aqui, nesse final de semana, aqui no Congresso da Alma de Camper. O jovem grita assim, ó, Deus, cadê a promessa? E Deus grita, cadê o trabalho? Porque Deus chama aqueles que estão envolvidos com a sua obra. Esse é um exemplo que Otiniel nos deixa aqui, tá? Sua liderança foi constituída antes da posição oficial, por meio de suas atitudes do seu exemplo. Sua história ensina que liderança não começa com título, olha que lindo isso aqui, mas com influência, caráter e serviço. Assim como Davi liderou no aprisco, Josué na prisão e Daniel entre seus amigos, Otiniel exerceu liderança antes de ocupar uma posição de destaque. Na perspectiva bíblica, o verdadeiro líder serve, inspira, guia e edifica outras pessoas, buscando cumprir os propósitos de Deus. Então percebe que para você ser usado por Deus na área que você quer, na posição que você quer ser usado por Deus, você precisa servir a igreja, a servir ao reino de Deus, ter trabalho prestado. Tem gente que fala assim, ó, quando eu falto no culto, ninguém sente minha falta. Também você não tem trabalho prestado. Ninguém sente falta de quem não trabalha. Então, se você tem um trabalho prestado diante de Deus, Deus vai confirmar o seu chamado e a sua vocação no meio do povo, seus irmãos. Amém? Então, esse é um exemplo que Otiniel nos deixa. Ele já era, ou ele já tinha um trabalho prestado antes mesmo de exercer o ministério de juiz. Vamos prosseguir. Ponto 3. Outra coisa também que Otiniel tinha, além de já ter, né, um trabalho prestado, uma vocação prestada, Otiniel casou-se diferente e praticou princípios. Olha aqui, ó. Acompanha comigo aí na tela. Diferentemente dos israelitas que desobedeceram o Senhor ao se casarem com mulheres cananeias, Otiniel demonstrou virtude de unir-se a uma jovem do seu próprio povo. Já começou certo. Enquanto os judeus estavam indo por caminhos da desobediência, Otiniel estava caminhando por caminhos da obediência. Eu vou casar com a mulher do meu povo, assim como manda a lei do meu povo. Assim que Deus quer de mim, né? Vamos lá. Axa, sua esposa, também se destacou como mulher sábia e virtuosa, a semelhança da mulher exemplar escrita em Provérbios. Então, se percebe que Otiniel foi um grande homem porque procurou direção no seu casamento. Ele casou com uma mulher que tinha os mesmos princípios do que ele. A mulher que ele casou não era ímpia. Não era uma mulher que não conhecia o que era chamado de Deus, não conhecia o que era vontade de Deus. Ele casou com uma mulher que tinha os mesmos objetivos do que ele. E por isso ela o ajudou nesse trabalho também de juiz de Israel. Tá certo? Então, Deus não une pessoas, né? Nós temos que compreender que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E aqui é um exemplo disso. Deus uniu o casal ali, né? Otiniel e Axa, porque tinha um propósito na vida deles de livrar Israel da mão do rei da Mesopotâmia, certo? Vamos prosseguir. A atitude de Axa ensina sobre confiança, iniciativa e busca por bênçãos legítimas, enquanto o casal, como um todo, ilustra princípios fundamentais para um casamento abençoado. Fé, parceria, sabedoria, propósito comum diante de Deus. Então, esses princípios aqui que o nosso comentarista aqui nos traz para um casamento abençoado, só tem dentro de um lar cristão. Só tem dentro de um lar que os dois, né,
tem o mesmo propósito, que é fé, parceria, sabedoria, propósito comum diante de Deus. Se você se relacionar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você, é quase impossível ter esses pilares aqui, que o casamento de Axa, ou de Otiniel e Axa nos ensina, correto? Então, casamento e princípios. Por quê? Porque ele procurou uma jovem da sua parentela e procurou praticar os princípios que Deus queria, né, para o casamento. Tá certo? Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Tópico 3. Vamos lá, tópico 3. Capacitados pelo Espírito do Senhor. Subtópico 1 do tópico 3. O Espírito do Senhor. Então, vamos tratar esse assunto aqui agora. Acompanha comigo aí na tela. Deus não somente levantou Otiniel, como também lhe revestiu como seu espírito, Isso indica que ele foi capacitado sobrenaturalmente para liderar e realizar a obra de Deus. Esta é uma característica de juízes de Israel, mostrando a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no sentido de habilitar episodicamente seus servos para missões específicas. Então percebe que dentro do Antigo Testamento, e também na vida de Otiniel e dos demais juízes, eles operaram as maravilhas que operaram pelo Espírito do Senhor. Eu já falei aqui, nas lições passadas, né, que nós comentamos aqui, que eles eram diferentes não por causa de capacidade humana. Eles eram homens comuns, mas cheios do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que revestiu, que deu sabedoria, que deu discernimento para os juízes liderar Israel, tá? Então, eles eram guiados e cheios pelo Espírito do Senhor. Você, jovem, você, líder, você é professor da IBD de jovem, quer ter êxito, igual os juízes foram aqui, homens marcantes na história de Israel, tenha na sua vida a direção do Espírito de Deus, porque ele é o agente capacitador da igreja. Você quer ser usado por Deus, se deleita diante do Espírito Santo, que ele vai te dar ferramentas para você fazer a obra de Deus. Tá certo? Então vamos prosseguir aqui para o subtópico 2 do tópico 3. A capacitação do Espírito hoje. Na atual era da igreja, o Espírito de Deus habita permanentemente em todo crente regenerado. Mas também, a partir do Pentecoste, em Atos 2, o Espírito foi derramado sobre os discípulos de Jesus. O que nós entendemos aqui teologicamente sobre a atuação do Espírito hoje, né? Ela vem de duas formas. Primeiro, o Espírito Santo dentro do homem e o Espírito Santo sobre o homem. O Espírito do Senhor dentro do homem é quando o homem recebe o Espírito para a salvação, né? O Espírito do Senhor, assim que o homem aceita Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha dentro dele, fazendo o trabalho que nós chamamos de regeneração. Isto é, transformando o homem de dentro para fora. É aquilo que Paulo chama de nova criatura, novo homem, novo ser. Tá? Isto é o Espírito Santo dentro do homem. E o que é o Espírito sobre o homem? É o Espírito para capacitação. Nós precisamos desses dois aspectos do Espírito. Nós precisamos ser regenerados, ser nova criatura, que é uma obra do Espírito, e nós precisamos também do Espírito sobre nós, para fazer a obra de Deus, porque é o Espírito Santo que capacita o homem para a sua obra. Olha o que Cristo disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até, tem uma data, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos, aí sim, ser-me-eis testemunhas. Porque ninguém pode ser testemunho de Cristo antes de ser revestido de poder, porque é o poder do alto que te capacita para ser testemunha de Cristo. Então você, jovem, você, professor, você é líder de jovem, você quer pregar com autoridade, ensinar com ousadia, ser um ótimo professor, um excelente líder, pede revestimento de poder, capacitação do alto, que o Espírito Santo vai te orientar e te capacitar para esta boa obra, ok? Na atual dispensação, o Senhor também concede dons ministeriais e espirituais para a edificação da igreja, inclusive para o exercício da liderança. Então, dons espirituais é dádiva, né? É presente de Deus. A palavra dom quer dizer presente. Então, o Espírito Santo nos outorga presentes, dons espirituais, para que nós atuamos
no trabalho do Senhor. Então, alguns recebem dons da palavra, dom do ensino, dom da profecia, dom da revelação do texto. Para quê? Para você oferecer, né, ter mais ferramentas para atuar na obra de Deus. Tá certo? Então, esta é a capacitação do Espírito hoje. Primeiro, o Espírito dentro do homem e o Espírito sob o homem. Dentro do homem, um trabalho para regeneração. Sob o homem, um trabalho para capacitação para fazer a obra de Deus. Tá ok, meus irmãos? Vamos lá. Subponto 3. Um período de paz. Acompanha comigo aí na tela. Capacitado pelo poder do alto, Otiniel parte para a batalha contra o rei da Mesopotâmia e alcança a vitória. Como resultado, segue-se um período de 40 anos de paz. O termo hebraico utilizado nesse contexto, né, nesse texto aí, é shakat, que não se refere apenas à ausência de guerra, mas expressa uma condição de sossego, repouso e cessação da agitação. Isso demonstra que a atuação de homens cheios do Espírito Santo de Deus contribui não apenas para livramentos espirituais, mas também para a pacificação social e a estabilidade da vida cotidiana. Então, percebe que Otiniel, depois que ele venceu a batalha, né, a guerra contra o rei da Mesopotâmia, todo o povo de Israel, né, naquele contexto, teve um tempo de paz. Né? Então, é isso que nós, servos de Deus, precisamos apregoar, carregar sobre nós, paz. Né? Eu me lembro que eu ouvi uma mensagem da pregadora Madali Alves, né? Ela disse que a maior dádiva do crente é ter paz. A paz que excede todo entendimento. Então, o cristão precisa alcançar esta virtude espiritual, que é ter paz sobre ele e ser um transmissor de paz. Tá? É isso que esse período aqui nos ensina dos Juízes. Ok, meus irmãos? Vamos lá, conclusão. A história de Otiniel nos ensina que a provação fortalece a fé, que o arrependimento sincero move o coração de Deus e que a liderança verdadeira é exercida com humildade, serviço e capacitação pelo Espírito Santo. Otiniel destacou-se não apenas por sua bravura, mas por sua obediência e fé, sendo um instrumento de livramento e paz para Israel. Seu casamento com Axa também ilustra os valores de uma união fundamentada em fé, diálogo e propósito comum diante de Deus. Então, esses são os ensinamentos que o primeiro juiz de Israel, Otiniel, nos deixa para a nossa geração. Né? Fé, arrependimento sincero, liderança verdadeira, humildade, serviço, capacitação pelo Espírito e um casamento fundamentado na fé, na união, na fé em Deus. Então, isso são segredos para o sucesso de um jovem, né, que quer exercer ministério na obra de Deus. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Até a próxima aula, tá? Vamos falar na próxima lição 4 sobre Eude e Zangar. Deus usa os improváveis. Nós vamos aprender, deliciar, né, sobre esses dois juízes de Israel que eram considerados improváveis, mas mesmo assim Deus usou a sua disponibilidade e eles foram homens que honraram a Deus e livraram Israel também das opressões do seu tempo. Então, se você é o improvável, não perca a lição que vem. Deus vai falar com você. Deus abençoe e até a próxima aula.